Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz, tudo bem? A gente está falando aqui de novo para vocês. Nós estamos dentro da nossa semana temática, na semana de número 51. A verdadeira igreja tem coragem de ser diferente. E achei interessante, foi o tema, o texto proposto para a semana, vai falar sobre a vida e a pessoa de um coração grande, né? Uma pessoa bem amorosa. O texto está em 1 Reis, deixa eu só ler para vocês. 1 Reis, capítulo 1, o versículo de número 37. Eu vou ler esse que é o versículo tema, só que depois a gente vai abranger mais alguns para a gente ter uma melhora desse texto. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu Senhor, assim esteja também com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior que o trono do rei Davi, o meu Senhor. Esse texto é o texto dado pelo pastor Joel para nós, para a temática da semana. E a verdadeira igreja tem coragem de ser diferente. Aqui nós encontramos exatamente na pessoa de Davi, essa coragem de ser diferente. Tem alguns personagens da Bíblia que tiveram coragem de ser diferente, eles deixaram isso como exemplo para nós, né, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um exemplo lindo para nós de como a gente pode ser diferente nesse mundo. Ser diferente não é você fazer... Tem algumas pessoas que querem ser diferentes e elas fazem alguns tipos de chamariz para elas, para que provem que elas são diferentes. Não, não é isso. Ser diferente é mostrar que você é diferente do sistema, você é diferente da conduta, você é diferente do caráter, você é diferente da personalidade das pessoas que vivem. E o Davi foi uma pessoa diferenciada, que nós encontramos aqui agora nesse momento, nesse texto. Nós encontramos uma história muito linda, irmãos. Eu até aconselho vocês, meu filho acha lindo quando eu falo isso, lê esse texto, que esse texto é fantástico, esse texto é maravilhoso. Toda a Bíblia é fantástica, é maravilhosa. Meu filho fala isso: pai, todo o texto tu acha fantástico, tu acha maravilhoso, mas porque a Bíblia tem isso, irmãos, ela é isso, entendeu? Ela já tem isso, é o poder que há nesta palavra de Deus. Mas 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, logo no seu início, no seu capítulo 1, vai mostrar uma transição de reino, se é que eu posso explicar para vocês. O Davi estava agora passando o reino dele para Salomão, o filho. Eu não vou entrar em contexto da história, da dificuldade que teve, ou da bênção que teve, eu só vou falar da bênção que teve, porque senão a gente vai gastar um tempo a mais e eu vou praticamente sair do objetivo. Mas dentro dessa postura de Davi, o Davi entendeu que ele estava velho. E Davi ele tinha feito algumas propostas para Deus, que o Davi já tinha sua casa, já tinha o seu lugar para ele habitar, e Deus não tinha uma casa. Então ele chegou para Deus e ele, em oração, ele falou que ele ia fazer essa casa para Deus. E quando ele falou que ia fazer essa casa para Deus, só para diminuir o texto, diminuir a palavra, o próprio Deus falou para ele que não seria ele que ia fazer essa casa, não seria ele que ia construir essa casa, mas seria um filho dele. Agora, o mais lindo, irmãos, que o filho dele, é lógico que eu vou ter que abrir a história, para os ouvintes vai ser um pouquinho mais difícil, mas vocês se apeguem à história para entender melhor o texto. O Salomão é filho de Davi com uma Batseba. Essa mulher era a mulher de Urias, o soldado de Davi, o valente de Davi, o capitão de guarda de Davi. E ele foi para a batalha, e Davi, quando ele estava na batalha, o Davi se deitou com a mulher dele, com Batseba. Isso foi um pecado grave do Davi, e se a gente fosse julgar as pessoas de serem diferentes das outras, nós não temos o mesmo julgamento de Deus, né, irmãos? Ainda bem que Deus tem um julgamento bem melhor, né? O Davi não perdeu essa característica de um homem segundo o coração de Deus por causa deste erro, porque o Davi ele tinha algumas qualidades que superavam os seus defeitos. Deus não quer pessoas perfeitas sem defeito. Deus quer pessoas que se aperfeiçoam e que as suas qualidades sejam maiores do que os seus defeitos. É isso que isso que nos faz ser diferentes. Acho que eu achei o centro da palavra para nós nessa manhã. Mas nessa manhã, nesse dia, né, você vai ver, um vai ver de manhã, outro vai ver durante o dia, outro vai ver durante a noite, mas na hora que você vê, você vai ver que o que torna a gente diferente é isso. E o Davi foi essa pessoa diferenciada que ele entendeu, já que Deus não quer que eu
construa o templo para ele, que seja o meu filho. E esse filho que Deus falava é o filho Salomão, que é dele com Batseba. Urias morre na batalha depois, Davi paga um preço muito grande, mas quando Deus fala isso para Davi, que daria o direito de Salomão construir o templo e não ele, Davi já entendeu que Salomão então seria o próximo rei de Israel. Nós estamos vivendo um tempo aí de 120 anos, e nesses 120 anos que são chamados Reino Unido. Em 120 anos reinou primeiro Saul, depois reinou Davi, depois reinou Salomão. Cada um deles reinou 40 anos, dando então um tempo de 120 anos para os três, chamado Reino Unido. O que significa Reino Unido, Alsuíris? Quando um rei só reinava sobre as 12 tribos. As tribos eram divididas em 12, cada uma delas constituía o Israel, mas dividido depois da morte do Salomão, que aí nós passamos depois do filho dele, o Roboão, que vai reinar, e aí nós temos a divisão das tribos, onde daí em diante nós vamos trabalhar com tribos divididas, em que um rei reina sobre Judá e Benjamim, que são as duas tribos do sul, e o outro reina sobre as 10 tribos do norte. Mas agora nós estamos falando de um homem, por exemplo, quando reina o Saul primeiro, o Saul traz um momento de batalha muito grande em Israel. Quando entra o Davi, Davi entra como guerreiro, e o Davi vem e vence as batalhas. Davi venceu todas as batalhas, Davi venceu todas as guerras, e quando chega nesse momento agora, na hora de vir o Salomão, onde Deus falou que era a hora de construir o templo, Deus criou um momento diferente na história. Como nós temos que ser diferentes, então Deus criou um momento diferente na história. O Salomão foi um rei pacificador. O nome Salomão vem do hebraico Shalom, que significa paz. Então, no reino de Salomão, houve paz no mundo. Não era paz em Israel, era paz no mundo. Ninguém no mundo houve guerra, porque todos os reis queriam se alinhar a Salomão, e quem era amigo de Salomão era amigo da paz. Então, todo mundo, amigo do Salomão, amigo da paz, porque o nome dele já dizia isso. Então, até o Salomão também, nesse contexto, foi uma pessoa diferente. Mas o que eu achei muito lindo nesse contexto é que, se a gente pegar dois versículos, um versículo antes e um versículo depois, na verdade, o que acontece? Quem está falando com Davi nesta palavra do versículo 37 é um homem chamado Benaia, ou Benaia, não sei, Benaia, eu gosto de chamá-lo assim, tá? Prefiro chamá-lo assim. Mas Benaia, quem era Benaia? Quem era esse cidadão? Porque o Davi fala para ele o seguinte, quando chega no versículo de número, esse é o 37, quando chega no versículo de número 38, ele diz assim, então Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar a Salomão na mula, que era do rei Davi, e o levaram a Gion. O Davi pega e faz um aparato muito lindo, irmãos, um momento muito lindo, porque é hora de transição de reino. E ele pega os homens, ele pega o sacerdote, ele pega o sacerdote, o Natã, ele pega o Zadok, o sacerdote, ele pega o Natã, o profeta. Natã era o profeta pessoal de Davi, tá? E ele pega o Benaia. O Benaia, quem é esse camarada, irmãos? Se tem um sacerdote e tem um profeta, quem é o Benaia que não é citado o que ele é? Benaia era um dos valentes de Davi, e o Benaia, na verdade, ele era o chefe da guarda pessoal de Davi. E olha que coisa interessante, irmãos, quando o Davi manda o sacerdote e o profeta ungir o filho dele, já pega o guarda pessoal da sua guarda e já manda ir junto. Benaia passa a ser o guarda pessoal da guarda de Salomão agora. Isso é uma pessoa ser muito diferente, irmãos, porque o Davi, ele se propôs a dar tudo o que ele tinha para o filho, né? Como é que nós estamos fazendo para nós sermos diferentes, irmãos? Nós vivemos num mundo onde o mundo é muito egoísta. Nós vivemos num mundo egoísta, onde eu quero tudo para mim e nada para os outros. Isso é um mundo egoísta, né? As pessoas hoje, para elas fazerem o momento nosso mostra isso. As pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser observadas, elas querem ser seguidas, né? Quantos seguidores você tem no Twitter? Quantos seguidores você tem no Face? Quantos seguidores você tem e a gente então trabalha por isso. Tem pessoas me seguindo, tem pessoas me seguindo. Não, você tem que ser diferente. Leve as pessoas para seguir Jesus.
apresenta Jesus. A verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo. Nós estamos nesse tema no capítulo, ainda na 48, né? Nós viemos com esse tema, e agora nós estamos falando que a verdadeira igreja tem coragem de ser diferente, irmãos. O que é ter coragem de ser diferente? Não é você mostrar para o mundo que você é diferente, você não precisa fazer isso, tá? Deixe o mundo perceber que você é diferente, através das atitudes. Isso que o Davi fez. Nessa transição de reino, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas eu gostaria que você lesse o capítulo 1. Eu sei que você leu o capítulo 1 de 1 Reis, do primeiro livro de Reis, você vai ler porque a história é muito linda, vai contar toda a história, toda a transição de reino, tudo o que aconteceu depois, tá? Mas você vai ver que momento lindo, irmãos, que momento lindo que é esse. Então, uma pessoa que é diferente, ela abre mão daquilo que ela tem em prol daquele que virá depois dele. Interessante que o próprio Benaia, que era o camarada pessoal da guarda dele, diz isso para Davi. Presta atenção, meu irmão. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, assim como Deus foi contigo até agora, assim que ele seja também com Salomão, e que o trono de Salomão, presta atenção nisso, irmão, e que o trono de Salomão seja maior que o teu trono, rei. Como é que o próprio guarda pessoal do Davi tem a capacidade, tem a coragem de falar isso para o próprio rei? Porque ele sabia que isso fazia parte do coração do rei. O rei queria que aquele que o sucedesse fosse maior do que ele. E na verdade foi, irmãos, não em relação a guerras, não em relação à batalha, mas o que ele alcançou de amizade, o que ele alcançou, esses 40 anos de paz de Israel, deu um alívio, né? Deu um alívio, tá? De repente nós estamos passando desse momento difícil de pandemia e a gente precisa desse alívio, tá? Então que você, por ser diferente, por ter coragem de ser diferente, possa trazer alívio a esse mundo que está tão necessitado de Jesus, tá bom, meus amados? Deus abençoe vocês, um bom dia, que nós vamos agradecer a Deus, que vocês tenham um ótimo dia perfeito diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, e dizer a cada um desses meus irmãos, desses meus ouvintes, que a paz do Senhor reine sobre o lar deles, sobre a família deles, sobre o ministério deles, sobre o trabalho secular deles. Deus, e que a tua bênção, Senhor, possa os torná-los diferentes também, Deus. Que nós tenhamos coragem de ser diferente diante deste mundo tão cruel, tão difícil. Paz, Pai, que a tua paz esteja sobre cada lar aqui então. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe vocês.